você está passando por algum problema em casa, com o seu pequeno ou com a sua pequena, aquele artista que ganhou o seu coração desde os primeiros dias, o podcast hoje é para você. Fica ligadinha. Eu falo ligadinha porque hoje o oferecimento, esse podcast é das mulheres, é para as mulheres e das mulheres inspiradoras. Aquelas mulheres que inspiram, aquelas mulheres que fazem a diferença no mundo. E hoje eu convidei uma pessoa super especial. E eu vou falar para vocês que eu adoro, sou um educador, tenho uma escola e o papo hoje vai ser maravilhoso. E eu vou apresentar ela. Ela é formada em pedagogia, pedagoga por formação, diretora hoje de uma escola muito inovadora, aqui em Brasília, você já vai saber, chamada Escola Bambini. E ela, o nome dela é Luana Santos. Ela é CEO e diretora da Escola Bambini. Seja muito bem-vinda, Lu! Prazer é meu. Que bom que você veio! Prazer, Marcos. Olha, pra gente começar nosso papo, que hoje eu sei que vai ser maravilhoso, até porque já nos bastidores a gente já estava aquecendo. Me conta, da onde começou essa paixão pela educação? Uhum. A minha educação, ela começa... Tem uma frase que me inspira muito, de Van Gogh, que é: faça do belo tudo que puder. Legal. Nessa frase eu tento trazer um pouquinho da nossa vida, né? Tudo que é orgânico. Porque a história de Van Gogh fala muito sobre isso, né? Ele expressava por meio das telas aquilo que ele não conseguia ver no universo fora, né? No seu dia a dia. Legal. E quando eu vi as telas dele, eu comecei a pensar nisso na educação, né? Porque assim, o mundo gera energia, né? Gera vida, né? E dentro desse universo a gente pode vivenciar coisas assim muito importantes, como o nascer e o pôr do sol, né? A questão das estações, né? E se a gente interligar tudo isso à primeira infância, a gente vai entender um pouquinho o quanto a criança passa por etapas, né? E as fases do desenvolvimento que precisam ser, né, bem observadas e regadas ao longo desse processo, né? Que ela vai desde o momento que ela nasce até os seus 7, 8 anos, que, né, realmente gera aquela personalidade, né? Mas hoje, com a evolução do mundo, a tecnologia, né, a gente vê crianças muito evoluídas, né? Mais cedo, né? Antigamente, os nossos avós contam que a gente nascia até com o olho fechado, né? Nem se movimentar da cama, É verdade. né? Hoje em dia, os bebês já querem, né? Já nascem e já quer sentar, né? Já tem Quase um olhar falando, expressivo, Sim, né? E balbucia muito cedo, né? É verdade. Então, a gente observa o tanto que isso é orgânico, né? O tanto que é bonito. Então, quando eu iniciei minha carreira, né, na educação, eu tinha um pré-requisito. Legal. Ser da gestão. Eu quero ser a diretora escolar. Eu quero cuidar de formar equipe, formar professores, líderes, né? Eu quero ensinar o que é certo. Então, eu comecei a estudar muito, né? E quando eu iniciei minha carreira de educação, né? Eu vim de uma casa onde eu morava em cima e a escolinha da minha mãe era embaixo. Sério? Que legal. E aí, aos 12, 13 anos, né? Minha mãe fazia eu coordenar junto com ela, né? Cuidar dos planejamentos, né? Fazer pagamentos, né? Ajudar ali. Com 12 anos? Com 12, 13 anos. Porque antigamente a gente, né, tinha que amadurecer cedo, né? Até uma fase que hoje a gente observa que pela neurociência, psicologia, o quanto é importante ensinar para a criança ser criança. Legal. Tanto é que hoje sobre isso. Eu tenho uma filha de 25 anos, né? E até os 15 anos, ela era criança. Legal. Ela brincava de pole, né? Ela vestia vestidos longos, isso, aquelas bonequinhas pequenininhas, né? Lacinho na cabeça, com 15 anos. Aí ela falava assim: mamãe, eu sou um ET. Aí eu, por quê, filha? Ela, porque na minha escola todo mundo namora, todo mundo usa roupas diferentes, né? E eu falava bem assim: minha filha, eu te ensinei a ser criança. Agora, na hora certa, você pode se tornar, né, adolescente, né, a juventude vai vir e a mamãe está pronta para te ensinar, né? Então, assim, hoje ela tem 25 anos e a Luma é gerente, coordenadora geral de empresa.
né? De tão assim que ela se tornou bem profissional. Porque às vezes as pessoas pensam, criou até os 15 anos brincando de boneca, deve ser, né, a filhinha da mamãe, né? Mas não foi isso que nós fizemos, né? Legal. Então, assim, eu e meu esposo trouxemos para ela, né, um ponto assim, você vai ser criança até aqui, mas você tem responsabilidades, né? E dentro disso, eu entendi o quanto que era importante a educação. Na criação dos meus filhos, né? Porque eu fui mãe muito cedo. Quantos anos? Aos 17. E aí a gente, né, hoje somos casados há 27 anos, Uau, a Luma parabéns. Tem 25. E aí a gente fala assim, o quanto que foi importante essa evolução do processo, né? Porque eu aprendi a ser mãe, porque isso é uma coisa que eu falo com meus pais. Legal. Eu falo muito isso para os meus pais, Marcos, que quando eles chegam, eles veem aquelas preocupações, o choro, né? Quem vai cuidar, como é que vai ser isso? Por quê? Porque a criança só nasceu e só vivenciou aquele habitat, que é a família, né? Às vezes não vai nem na casa de uma avó, de um avô, não tem esse contato, né? Então, ir para o mundo social causa, né, um desespero, né? Então, às vezes eu pego mães que choram do início ao fim, né? Conversando comigo. E aí eu falo bem assim, mamãe, você quer uma criança futuramente, né? Que ela saiba conversar, né? Ter um equilíbrio emocional para saber superar todas as frustrações, né, da sua existência, ou você quer uma criança que sempre depende de você, né? Eu não gosto de falar daquela frase famosa que a gente cria filho para o mundo. Eu não gosto dessa frase, mas eu costumo dizer que a educação é da porta para dentro, né? O núcleo familiar, né, ela educa esse serzinho. Né? Tem pais que falam assim, Tiolana, eu só vou ter esse, que Deus me livre de ter 2, 3 no mundo de hoje, né? E eu falo bem assim, papai, mamãe, você tá enganado. Porque se você entender o seu papel, sua esposa, o papel dela, e você sabe o que é uma família e como trazer essa educação, essa criança que vai sair da sua casa, da porta para fora, vai mostrar o que é ser uma família. Né? Então, o problema lá fora, que é a sociedade, ela só acontece porque alguém saiu dessa porta de uma forma deformada. Né? Então, por isso que eu entendi o quanto era importante a educação. Aí eu iniciei primeiro, né, querendo ser a diretora, a gestora espetacular, e aí eu entendi que eu tinha que passar por degraus. Né? E meu primeiro desafio foi ser, né, coordenadora de ensino médio, ensino fundamental 1 e 2, que são os momentos que você pega, né, da adolescência, da juventude. E ali eu me deparei com muitas frustrações, né? Porque assim, não só daquelas crianças, como para mim, como mãe e como educadora. Porque eu não podia fazer muito. Né? Às vezes em escola particular, que foi o meu caso, né? Eu sempre trabalhei... Você nunca deu aula, então? Muito pouco. Eu alfabetizei algumas turmas, mas eu sempre fui para aula, para a área de gestão. E nessa área de gestão, né, eu via assim, o quanto era difícil alcançar saúde mental, né, emocional para essas crianças. Qual época? Qual foi o ano? Essa época foi bem lá em 2006, 2007. Foi o início desse assunto de inteligência emocional, de saúde mental. Mesmo. E aí foi quando eu percebi que era complicado, né, alcançar essas famílias, porque eles não davam tanto espaço. E aí eu falei bem assim, como é que eu posso fazer isso de uma forma, né, que eu ajude essas famílias, que eu consiga ver essa criança crescer num ambiente saudável e não chegar a esse ponto, né? Porque quando chega naquele extremo, né, da juventude, já namora, né, já quer balada, não quer saber mais de estudar, né? É mais complicado desconstruir, né? E dentro desse meio termo, né, eu pensei, vou retroceder minha carreira, né? E aí eu comecei a estudar, né, os filósofos da educação infantil, né, os psicólogos, né, e comecei a entender mais o que era a base, o que era a primeira infância. Para o Brasil demorou, né? Se a gente for pensar, faz 15, né, no máximo 20 anos que realmente se deu importância no Brasil para a educação infantil, né? E aí a gente começou a entender, a educação começou a entender o quanto que é precioso, né, essa criança estar sim na escola, né? Mas não estar de qualquer jeito, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, mas qual o sinal que você percebeu que agora está sendo valorizado? Na verdade, eu penso assim, quando você está numa instituição, como eu sempre trabalhei em instituições privadas,
eu observava a qualidade, o bem-estar, né? Não adianta você trazer conteúdo sem qualidade. Por exemplo, eu estava no ensino médio e no ensino fundamental 1 e 2. Perfeito. Aí o educador chegava para mim e fala, coordenadora, tá aqui minhas provas, né? Aí eu olhava as provas, né? 10 páginas, aquele monte de pergunta, né? E você, eu acho que já teve nesse lugar. Você ter que decorar 100 questões para cair no máximo 10, 5. É a famosa aprendizagem mecânica. Não tem nenhuma... Decoreba, né? Exato, decoreba. Você passava o final de semana ou a madrugada toda tentando decorar. Decorava na segunda, esquecia na terça. Para tentar, né, tirar boas notas, né? Exatamente. E aí, quando o professor me entregou aquelas provas, né, foi o meu start, assim, né, de observar assim, nossa, ele passou uma prova, será que ele trouxe esse conteúdo dessa forma, né, para as crianças que eles aprenderam a desenvolver? Aí eu fui nessa turma de 7º ano, eu escolhi, eu falei, vou logo na turma mais difícil, aí eu fui na turma de 7º ano. Aí eu falei, meninos, hoje eu quero fazer, né, um apanhado de tudo que vocês vivenciaram, tananã, né, aí eu, né, fiz umas perguntas sem eles perceber o que eu estava fazendo por trás, né? Que era investigar mesmo, né? Se eles tinham conhecimento daquele conteúdo, e na verdade não tinha. Mal tinha explanado um capítulo, ou metade de um capítulo, né? E isso é o que acontece na realidade, né? E aí eu peguei, né, e chamei aquele educador e falei para ele bem assim, professor, aconteceu algumas coisas, né? Eu trabalhei dessa forma. Eu falei, antes que você se estresse com a tia Luana, eu vou ser bem generosa com você. Legal. Nós vamos mudar esse roteiro de prova. Ah, mas isso não pode acontecer? Eu falei, pode, porque nós estamos aqui dentro e nós podemos melhorar. E aí você vai me dizer o que você gosta dentro da sua área. Porque se você se formou nessa área de história, você gosta disso, você pode me dizer o que você... Aí ele olhou assim para mim, Luana, eu gosto disso. Eu falei, pois é, agora você vai usar isso com o professor de artes e o professor de inglês. Nada a ver. Aí eu falei, tudo a ver. Aí a gente fez as conexões devidas em relação à didática, né? E a gente fez um belo projeto. Onde todos trabalharam. Eu lembro que foi uma vernissagem literária. Legal. Né? E dentro dessa vernissagem a gente trabalhou, né? Tanto dentro da artes, né? Como dentro da questão histórica, né? E aí trouxe vários apanhados. Eu não vou me recordar muito porque faz muito tempo, mas foi tudo dentro, né, desse passo a passo. E foi uma coisa assim que ficou marcado e a escola segue até hoje, né? Por quê? Porque realmente trouxe o quê? Conhecimento. E resultado. Por quê? Porque as crianças entenderam qual era o papel dela dentro da escola. Né? Então, se eu posso trazer qualidade de ensino, eu não posso continuar mecânico, nem fechando os meus olhos para uma pouca realidade, né? E aí é isso que eu pensei. Eu falei, cara, é muito difícil você ficar nesse ambiente e ser muito restrito, porque a escola particular, ela tem que mostrar resultados, né, para os pais. E aí eu comecei, e tem tudo, a legislação, tem tudo, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou estudar mais e vou para a educação infantil. Então foi ali que eu me achei. E dentro desse processo criativo eu conseguia trazer essa tradução mais de vivência, de experiência. E eu, gente, para onde eu vou? Para onde eu vou? Aí eu conheci a abordagem Reggio Emilia, que é uma abordagem italiana de Boris Malaguti. É uma escola. Eu conheço. E no Brasil, Santa Catarina mesmo tem muitas escolas assim, com essa abordagem. Mas não com a marca, né? Não com a marca, mas que já trabalham a abordagem Reggio Emilia. Aí, e a base de Reggio Emilia é Maria Montessori, né? Porque ela realmente... Quando a gente montou o projeto, a gente estudou essa e aquela Big Nursery School, não sei se você... Olha, também é maravilhosa. Maravilhosa. Porque ela é fora, né? E ela tem uma coisa da Montessori também. Ela não se define como, mas ela tem uma... Isso. Não ter sala de aula, ter essa coisa de... Desemparedar, né? Que a gente fala. Vamos desemparedar, desencaixar. Tirar essas crianças de padrões. Padrões, legal, né? Desculpa te interromper. Não, que isso. E é o que eu estava falando para a sua secretária quando eu cheguei, que é justamente você pegar tudo que é científico, né? E que movido à realidade da criança. Então, por exemplo, hoje, se você for numa escola tradicional, vamos trabalhar natureza e sociedade. O que a tia Luana vai trabalhar na Montessori? Educação cósmica.
que tem dentro da educação cósmica? Vai mais, que agora... Né? Aí a gente vai trazer uma realidade científica. O né? que é a educação cósmica? Ela vai estar, dentro dela vai estar a natureza e sociedade, que era um conteúdo tradicional, Sim, mas ela... Por quê? Porque a gente faz isso para vocês entenderem, né? Mas, na verdade, ela é totalmente científica, né? A criança vai trabalhar elementos da natureza, né? Ela vai trabalhar... Eu tenho o projeto famoso da nossa escola, que é Vernissage, né? E aí, né? Por exemplo, educação cósmica. Então, as crianças vão aprender dentro de uma caixa de luz, né? O tempo, né? Dia, noite, né? A questão solar, né? Tudo que acontece. Como é que é essa caixa de luz? Deixa eu entender. É uma coisa simples. Você pode fazer na sua casa. Eu quero fazer. Né? Uma caixa, você pode comprar aquelas caixas, ou de papelão, aquela caixa de plástico mesmo. Plástico, tipo de arquivo? Isso. Tá. Aquela, né? Ela pode ser retangularzinha, né? E você colocar uma luz por dentro e um vidro por cima. Não, se não precisar do vidro, pode ser o transparente, né? E por cima você pode trabalhar com areia colorida, né? Com formas, né? Então tem um mundo gigante para ser trabalhado. Então dentro disso vai trabalhando sequências didáticas, né? Por exemplo, se o professor hoje quer trabalhar uma cor dentro da caixa de luz, aí ele vai trabalhar uma questão mais científica. Aí ele vai voltar, né, para que vai tornar aquela cor ali? Uma experiência, né? E dentro disso, aí ele pode trabalhar elementos, outras questões, né? Porque dentro dela dá para fazer vários movimentos. Textura, sensorial, a natureza e sociedade, tudo que ela quiser, né? Então, assim, o professor, ele começa a ser mais criativo e ele evolui a criança dentro de um processo científico. Tá, deixa eu só te fazer uma pergunta. Isso aqui é uma dúvida que você já vai me ajudar. No caso, você falou, o professor ele começa a ser mais criativo. Então, assim, até que ponto você acompanha ou ele segue uma metodologia e até que ponto ele está livre para criar? Aí é o ponto. O professor da escola Montessori, ele tem que ter conhecimento montessoriano. Entendi. Né? Porque existem etapas do conhecimento que ele precisa adquirir para ele conseguir chegar a essa elaboração. E é uma formação? Né? Como existe uma pós-graduação. Hoje no Brasil tem a ABEM, que é uma pós-graduação muito conhecida, né? E não te dificulta, então, de contratação de professores? Dificulta bastante. Porque o que acontece? As pessoas já trabalharam numa escola montessoriana, mas não têm a formação. Aí o que nós fazemos? Nós formamos esse educador. Então vocês formam também, legal. Aí o interessante é isso, porque você forma e adapta a sua realidade, a sua comunidade escolar. Até porque, vamos falar assim, de regionalidade, Brasília é diferente de Fortaleza, que é diferente do Sul, então a Montessori respeita a questão cultural. Isso. Ela acaba que se torna, né, nacional e independente, né? E ela alcança todas as realidades, mas tem que querer. Né? A pessoa tem que realmente ajustar todo o ambiente para aquilo ali. Por quê? Porque eu vou observar a criança, a gente chama de rapsódias da infância. Legal. Que são, né, realmente mini histórias que a gente vai traçar ao longo, né, da aula, né, do dia da criança, para que ela desenvolva habilidades e competências de acordo com o que nós estamos explorando. Se hoje é aula sensorial, então eu vou observar como aquela criança se comporta em relação a um brinquedo simples, que é um bloco de montar. Né? E no Montessori até isso acontece. Eu não posso pegar um bloco de montar, colocar e entregar para a criança, que é o que acontece nas escolas tradicionais. Eu vou trazer para a criança, né, como se fosse algo muito especial. Legal. Né? Então, contar uma história, ter um contexto, né, daquele material, mostrar para ela como funciona, e ao mesmo tempo que eu mostro para ela como funciona, o encaixe, o desencaixe, eu permito que ela também faça as devidas adaptações dela, o contexto dela, a vivência dela, e eu ensino também que terminou, ela volta para o lugar. Legal. No Montessori, tudo está ao alcance da criança, inclusive o educador. O educador sempre tem que estar junto à criança. Ela nunca pode estar de cima e a criança embaixo, né? Então, a gente está sempre voltado para a criança, sentado a par da criança ali no dia a dia dela, né? Legal. Fazendo essas conexões do dia a dia. Por que você iguala, só para explicar? Eu sei o porquê, mas eu queria que você explicasse com as suas palavras. A criança é pequena, né? Sim. Então, se você está acima, ela tem que fazer isso aqui.
né? E o importante é que você olhe no olho da criança para que haja interação. E aí entra uma parte muito gostosa da nossa escola, que são os nossos pilares. Legal. Né? Nós temos 3 pilares que são assim fundamentais para a nossa vivência durante todos os anos e principalmente no início de cada ano letivo, né? Que é o conhecer, o acolher e o afetar. Então, dentro desses 3 pilares, a gente desenvolve essas habilidades humanas, né? Que é o do relacionamento, da convivência, do estar próximos uns dos outros, né? Então, a criança precisa ser conhecida, né? Ela precisa entender que aquele espaço é o espaço dela, né? Eu falo que também temos adaptação humanizada, né? Porque a gente adapta os pais, né? Muitas das vezes mais a família do que a própria criança. Né? Conte mais. Como é que é isso? Porque o pai não está preparado para soltar aquela criança, né? Para entender que ele é um serzinho, que ele pode andar, que ele pode pegar na água, que ele pode comer, que ele pode falar sem a presença dele. Né? Então, quando ele vai para esse espaço, o pai ainda não entendeu que tem que fazer esse corte, né? Que a gente fala que é o cortar o cordão umbilical, né? A separação, né? E aí, muitas das vezes a gente acompanha essa família, a gente observa o emocional dela e ela adentra o espaço. Eu tive, o ano passado, uma experiência bem diferente, que essa criança teve uma adaptação insatisfatória e totalmente traumática em uma escola, né? E a mamãe trouxe, né, para que a gente, né, Tia Luana, me perdoa, eu não vim para cá, eu fiz outras escolhas, eu falei, você não tem que me pedir perdão nenhum. Fez né? mais sentido no momento. Importante que você, né, percebeu que seu filho não estava bem, né? Legal. E aí você trouxe ele e eu tô muito feliz. Vamos trabalhar? Você me ajuda? Então foi ela não chegou no começo do ano, aí ficou, sei lá, 2, 3 meses numa escola e trouxe... Nem chegou a isso. Ela falou que a criança, durante um mês, ela não conseguia ficar nem 20 minutos dentro do espaço. Chorava. Porque foi tentado arrancar dos braços dela nos primeiros dias. Né? E aí eu falei para ela, não, vamos desconstruir, só que não é fácil, né? Imagina você construir uma parede e depois ter que derrubá-la. A mesma coisa na questão emocional, né? Sim. Então você vai construir um comportamento e depois querer desconstruir, é mais difícil, né? Sim. Então aí a gente, né, conversou e eu falei, não tem problema, mas eu vou fazer uma estratégia diferente de tudo que eu faço. Ela, qual, Tia Luana? Eu falei, já que você tem disposição, disponibilidade, você vai ficar conosco. Como assim, Tia Luana? Eu falei, eu só não vou te contratar. Não vou pagar salário, né? Mas você vai ficar conosco. Perfeito. Aí eu expliquei para ela como seria essa adaptação, né? O quanto que era importante ela ficar distante da criança, deixar ela ir, né? Mas estar ali presente. Mas estar presente, para ele aos poucos saindo do colo, porque ele agarrava, né? Para ele aos poucos saindo, se ambientando do espaço, para depois ele ganhar uma referência que não seria mais ela, que seria uma tia, né? E dentro dessa referência que é o mais importante, né? Que é quando a criança começa a ter troca, né? Ela cria um elo afetivo, né? Com aquela profissional. E você deve ter treinado uma tia para ficar ali de olho nele, e já ir dessensibilizando. A gente tem aquelas famosas tias que os pais não querem largar, né? Quer levar para casa. Quer levar para casa. A gente passa muito por isso no processo de mudança, né? A gente trabalha lá assim, berçário, nido 1 e nido 2. O que é nido? Nido é ninho em italiano, né? Então, a turminha do nido 1, ela é de 2 a 3 anos e a turminha do nido 2 é de 3 a 4 anos, tá? E aí, a nossa proposta é justamente que as crianças estejam ingressadas juntos, né? E aí a gente não tem turmas grandiosas, né? No máximo 15 crianças por turminha. Então, 5 anos já não está mais lá? Os 5 anos a gente está começando a galgar ele. Por quê? Porque os pais... Na verdade, eu queria a escola até 3, 4 anos. Legal. Mas os pais não querem largar a Tia Luana. Aí a Tia Luana está aumentando. Porque até os 5 anos a gente consegue, né, ainda trazer educação infantil. Aí depois disso ele vai para o processo de ensino fundamental, né? Que é a nova lei. Isso, que é a alfabetização. Então, mas dentro disso você já observa crianças lendo, claro, porque é leitura de mundo, né? Então esses dias mesmo, meu sobrinho passou, a gente passou, aí tava coco bambu, né? Aí ele tinha Luana, aí ele apontou assim, aí o que foi? Ele C de Cauã.
Aí eu falei, gente, vai fazer 3 anos. Essa criatura tem 2 anos e 5 meses, né? Por quê? Porque ele está desenvolvendo leitura de mundo, né? Então ele observa figuras, formas, né? Contextos, né? No mundo social. Isso. E aí ele vai tendo, né? Esses sinais do cognitivo, né? Por quê? Tem o emocional tá equilibrado, né? Ele vai para a escola, fica feliz, sabe que a mamãe volta para buscar, né? Não fica naquele choro, naquela demanda, né? De frustração. Apesar de que a fase de 2 anos é a fase mais difícil, né? Que a gente sabe, né? Que é o egocentrismo latente, né? Então, assim, a criança, né? A gente fala os terríveis 2 anos, né? Ou a gente, né? Fala adolescência na infância, porque realmente eles demandam, né? Essa questão de oscilar muito em relação a tudo, né? Nas escolhas, né? Não sabe o que quer muitas das vezes, né? Mas o que você pensa sobre isso? Assim, você acha que tá tudo bem ou ele tem que ter limites? O que acontece? De 2 até 3 anos, a criança não tem essa consciência, né? Que é de entender o que é certo e o que é errado. Né? Nem um não a gente pode, mas é importante iniciar a limitação, né? Os pais têm que entender que o que é certo, né? Desde que o mundo é mundo, é sim ou não. Só que aí os pais de hoje, do século XXI, eles criam algumas, né, nuances no meio do percurso que vão dificultando, pra né? Justificar esse crescimento, né? Tipo assim, a criança deu birra. Ai, tadinho, você é lindo, você é isso, você... Aí reforça aquele comportamento inadequado, né? Que não é correto, né? Mas a gente sabe que é uma fase e que ela só vai passar de maneira satisfatória se houver uma limitação, né? Sabe o que já aconteceu comigo? Quando a gente estava na 702, eu tenho um amigo que ele até trabalhou comigo com edição de vídeo, ele tinha um filho que já estava com mais ou menos 4 ou 5 anos de idade. E ele falou que o diagnóstico era de autismo, autismo nível 1. Aí eu falei assim, traz ele aqui um dia para ele fazer uma aula, para ele brincar, que é legal, a gente tem alguns autistas, traz ele. Quando eu encontrei essa criança, eu falei assim, ele não tem autismo não? Aí eu comecei a investigar. E eu me recordei de uma vez, a gente até falou sobre esse assunto, recordamos essa história, que ele falou assim, porque eu, por exemplo, eu quero a tua opinião, é polêmico, mas eu boto meus filhos de castigo desde 1 ano de idade. E hoje eles têm, assim, eles são muito educados, você vai conhecer eles, né? Muito educados, eles são muito obedientes, eles são muito responsáveis, eles são muito equilibrados emocionalmente. Então, é o que eu falo, assim, sobre limite, porque tem, como você falou, assim, as pessoas, elas estão distorcendo a questão da educação, principalmente no sentido de escola, ela ajuda na educação, mas educação é em casa. A gente fala que a escola é educação, mas na verdade a escola traz ensinamentos, conhecimentos, porque a verdadeira educação tem que vir de casa, né? Se a criança cospe e o papai não vai corrigir e não corrige, como é que a escola vai conseguir fazer isso se há um conflito, um choque, né? Na escola não pode, em casa pode. Né? Se a criança bate, né, e o papai não corrige, e na escola fala que não pode e em casa pode, vai haver outro conflito ali. Então, isso são as realidades de hoje. Então, a família, igual você falou, né, é muito mais fácil hoje, né, eu costumo falar assim, quando você falou do profissional, né, que existem profissionais e profissionais. Sim. Né? E cabe a gente, como pai, ter esse cuidado, né? Investigar, observar, porque nem tudo que eu estou falando pode ser... Eu estou fazendo. Né? E pode ser o que é certo, ou, né? Você não pode... Eu costumo falar assim, na educação infantil não existe psicólogo, né? Porque é dentro de uma comunidade escolar onde eles estão sendo estimulados para alcançar, né, habilidades e competências necessárias para a sua fase do desenvolvimento. Quando a gente observa qualquer coisa que está fora, porque tem que estar muito fora, né? Aí eu vou convocar essa família, né? E alertar de algumas situações. Que é importante o quê? Às vezes uma mudança em casa vai fazer toda a diferença no comportamento da criança. Sim, no caso desse colega, o que ele falou assim, como eu comentei do castigo, né? Então ele não botava de castigo, ele fala, não, minha mãe falou que ele é muito novo para entender, e eu concordo.
Mas não é entender, é viver. Porque ele vive, aí ele entende que ele percebe que alguma coisa está errada. Que o pai não está tão feliz. E isso é importante, porque isso limita ele. Ele vai falar, olha, eu fiz alguma coisa errada, alguma coisa. E com o passar do tempo, ele vai entendendo que o pai também vai estar feliz quando ele comeu tudo direitinho, quando ele fez a tarefa não, porque é muito novo, mas assim, quando ele se comportou, não gritou, mas também quando ele fez alguma coisa que não é legal. Eu falo isso porque, por exemplo, os meus, quando é que eu botei de castigo? Sempre quando estava atrelado a risco de vida. Então, uma das minhas filhas, lá em casa são 4. Né? Meninas? São 3 meninas e um menino. Olha, e elas dobram o menino, né? Dobra. E eu falo assim, e é muito engraçado por conta disso, assim, que a Fernanda, porque a Marina já tinha, minha esposa já tinha uma filha, e eu tive 3 com ela. Então a Fernanda, que é a minha mais velha, é muito legal lá. Eu adoro família. É uma casa muito louca. Então a Fernanda, ela teve aquele negócio da primeira filha, aí tem aquela avó, aí... E vem os traumas, vem as inseguranças, quando né? Vem o segundo porque é o segundo relacionamento, né? Sim. Tudo uma coisa, né? E aí você chegou num ponto que eu lembro de um episódio que ocorreu com a gente, que é muito interessante isso que você falou. A comparação. Legal. A gente costuma comparar, né? Sim. E é uma coisa que degrada o outro. Perfeito. Ninguém Concordo. se sente feliz quando você faz comparação. Um dos lados vai perder. Vai. Por quê? Porque você está tirando o potencial de um e classificando o outro como melhor. Não, né? Tá havendo, querendo ou não, uma situação de comparação ali, né? De medida. Exato. Né? E isso não é legal. Né? O ser humano ele está sempre em construção. Eu costumo falar que todos nós aprendemos até com uma criança que acabou de nascer. Porque se você observa ela, você desenvolve habilidades que você não tinha antes. Sim. Né? Então, assim, se a gente está pronto para aprender, né, para servir o outro, a gente sempre vai entender que não precisa haver comparações. Não precisa. Né? Ego, escola tem muito isso, né? O ego, a diretora, a coordenadora. Né? Como é que você vê isso, Luana? Como é que você vê essa questão? A nossa sociedade, ela funciona dessa né? forma. Mas assim, como é que você enxerga essa questão, por exemplo, da comparação, dos talentos, dos caminhos, da competição? Vamos falar mais de competição. Mas você entende que nós fomos criados assim? Perfeito. Você tem que tirar 10. 8 não pode, porque 8 é nota ruim. Ok. Mas e aí? O 8, ele não está classificando você assim como o 10. Mas ele está mediando uma questão didática daquela escola, não o potencial de uma criança em si. Né? É igual hoje você tem uma escola de artes. Né? Então, assim, aquele menino que às vezes não cantava nada, de repente ele começa a se esforçar, porque ele foi chamado a atenção em relação a algumas posturas que ele não estava tendo. Sim. E ele, de repente, começa a ressignificar aquele comportamento. Aí aquele menininho que você olhar e falar, meu Deus, esse menino é triste na guitarra, é triste nisso aqui, né? Ele começa a evoluir e dar saltos, né? Assim, extraordinário. Por quê? Porque o nosso cérebro é isso. Sim. Né? Os estudos mostraram que o nosso cérebro é totalmente elástico. Sim. E moldável. Então, com o tempo, a gente vai ressignificando, a gente vai aumentando esse processo, né? E a gente vai evoluindo, né? Então, a gente tem que evitar essa questão de comparação e de egos, né? Concordo. Em toda instituição, a gente observou isso. E a vida inteira. Sim. Na escola, você tem que ser o número 1. Quem senta no fundo é o quê? Bagunceiro. É o bagunceiro. A tia Luana aqui sentava no fundo, adorava, entendeu? E não era porque eu tinha notas ruins, eu tinha notas boas. Mas, tipo assim, a nota que classificava se era bom ou se não era. Sim. Então, havia um equívoco nessas comparações, né? E hoje a gente tem que entender o que? A criança como um todo. É igual na educação Muito infantil. legal. Eu não posso desclassificar um comportamento. Tem mãe que já chega assim, tia Luana, ele é mais tímido, ele é mais... introvertido, ele não consegue fazer isso. Mamãe, a senhora tá falando por você. Esse pequenininho vai dar show de bola aqui, porque ele vai ser trabalhado para o potencial dele sair de dentro para fora. Isso era o que você conhecia lá na sua casa. Sim. Dentro dessa escola agora, ele vai mostrar quem ele é longe de voar, você. vai desabrochar. Né? Aí
Lembra quando eu falei no início das estações, do nascer, do pôr do sol? Tudo isso é a diferença, é a transformação do ser humano, né? Então a criança vai sendo evoluída a cada processo. Mas quem vai mediar? A gente fala que nós somos maestros. Então eu vou maestrar essa criança a alcançar esse objetivo, mas da forma dele. Sim. Eu não preciso pegar ele no molde. O molde de fulano ou de 30 crianças naquela sala é tirar 10. Não existe isso. Né? Aquela criança se esforçou, estudou, ela tirou 6, tirou a média. É porque ela é ruim? Não. Às vezes para ela as ciências não é tão boa, mas história ela já gosta, a matemática é melhor. Vai equilibrar, né, o que é melhor para ela ali. Sim. E aí a gente tentar vivenciar isso com a criança. Muitos pais hoje não conversam com seu filho, né? Ah, você tirou nota ruim, vou tirar seu celular. Vou fazer isso, né? A gente castiga. Me pergunta o que aconteceu, o que tá... Eu sou daquela época que a mãe, né, tacava sandália, né? De couro, aquela... Né? Eu falo, e minha mãe é psicóloga, e aí ela falava, eu falava assim, mãe, aquelas frases famosas da senhora, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço, né? Mas sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso o seguinte, ela é psicóloga, isso é muito legal, porque ela estuda comportamento humano, porém, tem uma coisa que é aquele efeito manada. Então, se ela tá com uma média de 5 pessoas que tá com a chinela no filho, vai ser automático. Às vezes, quando ela tacou, ela já... Ih, meu Deus, eu sou psicóloga. Outra pessoa que eu sou apaixonada, quando você falou, Charlie Chaplin. Gosto muito. O que ele fez? Ele revolucionou tudo, né? Porque ele trouxe de uma forma artística, né? E totalmente diferente de tudo que foi visto no mundo, né? Para explicar o tanto que o ser humano era moldado a uma questão, né, mecânica, tradicional, de comparações, né? Então, quando eu faço formação com as equipes, eu falo muito desse artista, né? Legal. Do Charlie Chaplin, principalmente. Por quê? Porque com a evolução industrial, ele trouxe uma evolução humana. Sim. Ele trouxe um respeito, né? Tem até aquela filmagem dele que é a boiada, né? Os carneirinhos. Eu não lembro dessa. Menina, é um monte. É? Aí só ele preto saindo, todo mundo vindo por uma direção e ele indo por outra, né? Que ele quis mostrar isso. Você pode ser o diferente, você pode sair dali. Vou atrás disso aí. Por quê? Porque a gente precisa disso, né? Eu tenho que ser igual, né? Igual quando eu cheguei, te achei sensacional, né? Né? Por quê? Porque você mostrou que você tem um perfil, você tem uma forma de se vestir. Eu sou muito assim, né? Eu gosto de um laço, eu gosto de um lenço, eu gosto de uma coisa. Aí às vezes vai ter aquela irmã, né? Ou alguém mais próximo, né? Nossa, quem te fez essa moda, né? Eu. Gostou? Né? Porque você tem que aprender a não se diminuir diante desse pensamento que às vezes pode ser até uma questão de, tipo assim, você não tá igual aos outros. Sim. Então, né? Aí cria quer te comparar, né? E hoje a gente percebe, né, que a criatividade tá bem exaurida. Sim. A gente não vê criatividade na infância, nos grandes atores, nada, né? Você não vê. Tá muito decaído isso, principalmente no Brasil, né? Porque as pessoas não querem mostrar quem elas são, preferem o quê? Se acomodar a esse perfil. De se encaixar no padrão. Né? E aí a gente vê hoje, né, os grandes grupos, né, se dividindo, né? Por quê? Porque a gente vê uma sociedade que não entende quem eles são, né? Por quê? Porque começou dentro desse lar. Se o lar mostra para onde você vai saber para onde você vai, né? Se o lar não mostra, aí você fica perdido, né? Nesse caminho, nesse percurso. Que é igual você falou, eu coloquei de castigo, é certo ou é errado? Eu penso da seguinte forma, eu levei umas palmadas, né? Mas essas palmadas não destruíram quem eu sou. Muito pelo contrário, elas foram válidas, né? Mas assim, hoje nós temos questões diferenciadas porque nós estamos no mundo evolutivo. Então existe tem ferramentas, exatamente. Então o pai hoje e a mãe, eles estão mais educativos. Minha mãe e meu pai, quando vieram do Nordeste para cá, do Ceará, nenhum tinha estudo. Começaram a estudar aqui. Meu pai é semi-analfabeto. Minha mãe que é psicóloga, né? Legal. Que estudou muito, trabalhou muito. E quem cuidava da gente? Meu pai. Que legal. Né? Por quê? Porque era assim, ou ela ia estudar e ele trabalhava à noite e cuidava da gente, né? Então era assim, um caminho que ela traçou para tentar trazer melhoria para dentro da nossa casa, né?
E dentro disso é o que nós vivenciamos hoje. Antigamente não tinha tanta estudo, porque o pai trabalhava muito para alcançar Sim. aquele objetivo financeiro, Sim. né, de melhoria. Hoje não, as pessoas já são equilibradas financeiramente, né? Então eu moro e tenho uma escola no setor de Águas Claras, em Brasília. Okay. Então lá você vê que são pais concursados, né? Que são bem estudados, né? Pós-graduados, doutorados. Então eles têm uma noção do que é certo e do que é errado. Então existe um conhecimento, né? Então eu não posso bater. Por quê? Porque eu posso falar com meu filho, né? Antigamente a minha avó não entendia isso. Já pensou minha avó viva hoje, eu falando, vó... Senta aqui, vamos conversar. Não é assim, né? Porque vó falava o quê? Ah, peraí que eu vou te pegar, menina. Quer ver a cinta aqui cantar? Né? Porque, assim, era a forma que eles tinham de educar a gente. Sim. Hoje a gente já tem a neurociência, já tem a psicologia infantil, a gente já sabe que existem as leis, né? Porque houve uma evolução dentro desse processo. Então, dentro desse processo, hoje a gente entende o respeito a essa criança. Então, eu não vou espancar uma criança, claro, eu vou conversar com ela, né? E as crianças, elas gostam disso, né? Você faz combinados. Ontem mesmo eu estava com a equipe de professores, aí eles falaram assim, tia Luana, tá certo eu falar não faz isso? Eu, não. Aí ela, por quê? Eu falei, faz isso comigo. Você dá um lápis, tem um lápis, uma caneta aqui. Aí você fala bem assim, não pega o lápis. Ele pega o lápis. Sim. Ele cérebro nunca não vai reconhece, reconhecer o não. Sim. Aí ela, tia Luana, eu fui lá dentro e fiz. Ela morre de ir, né? E deu certo. Eu falei, isso é neurociência, né? Isso não é coisa de outro mundo. É porque vocês estão estudando pouco, né? Exatamente. Mas isso já existe. Então, não é reconhecido. Então, essa criança de 2 anos, ela não tem autorregulação, que é acomodar essas emoções. Então, os mesmos sentimentos que nós adultos temos, ela tem, mas ela não consegue administrar. Então, quem é o adulto? Nós. Nós temos que dar a solução. Esses dias eu tava vendo no Instagram, eu achei lindíssimo, né? Um post de uma mãe, a criança em desespero, se sapateando, gritando, fazendo aquele show, né? A Bia. E a mãe sentada, calma, tranquila, sem falar nada, esperou ela se debater. Quando ela viu que ela tava já sem fôlego, ela foi lá, acolheu, abraçou, sem falar nada. A outra filha mais velha veio com um copo de água, né? Acalmou, ficou alisando a mamãe, tipo assim, mamãe, que coisa que você passou, né, aqui agora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você não concorda que quando chega nesse ponto, faltou algo lá atrás, algum limite lá atrás? Assim, é difícil a gente generalizar, porque nós, quando nos torna, eu falo assim, nasceu uma criança, nasceu um pai, nasceu uma mãe. Ok. Então, nesse processo, a gente vai se descobrir um pai e vai se descobrir uma mãe. Sim. E as emoções, às vezes, perpassam mais do que a própria razão. Você vê aquela pessoa que fala assim, eu falei isso a vida toda que eu não ia fazer, que eu achava feio, que não corrigia menino. Que não... Quando tem a criança, o que faz? Aquilo que ela falou que não ia fazer. Mas aí entra numa falta né? de limite. Por quê? Porque aí é uma questão que tem que tentar desassociar, né? E colocar aquela questão do certo e do errado. E a pessoa na emoção do amor, daquele, eu quero proteger, eu não quero que sofra, eu não quero que... Aí demora um pouquinho para aquela pessoa entender esse mecanismo, né? Que a criança está crescendo e que ela precisa ser poldada, igual aquela plantinha que está crescendo, que precisa ser regada, poldada. Não, e assim, eu gosto também muito de estudar a neurociência e eu li um artigo científico que ele fala sobre inoculação ao estresse. Já ouviu falar sobre isso? Então, assim, eu trago muito isso para cá. Eu falo, seu filho, ele precisa passar por estresse. É como se fosse uma inoculação, inclusive vem da vacina. Você inocular um vírus e tudo mais. Então, é como se você botasse doses homeopáticas de estresse nele. Como é que tipo de estresse é esse? Não é bater nele, mas é falar assim, não. Botar um limite. Isso. Aí, por exemplo, de 2 a 3, ela não tem autorregulação, ela não reconhece o não. Ela não entende o que é não. Mas aí você cria combinados. Vamos fazer um combinado? Você quer isso, mas agora não é hora disso. Então, nós vamos fazer isso. Por quê? Antes a gente falava o quê? Hora do almoço, hora do banho, hora disso. Hoje a gente fala o quê? Mário Sérgio Cortella fala muito isso rasgado, né? Que aí hoje o pai mudou. Você quer comer? Você quer tomar banho? Onde é que você quer sentar? E a criança ainda olha assim e fala, 2 minutinhos, mamãe. 5 minutinhos.
Como é que uma criança de 2 anos que não tem autorregulação já comanda a casa, né? Aí sim, né? Chegou o momento dessa família entender o quanto é importante, né? Trazer essa consciência do que é certo e do que é errado. Por quê? Tem gente que muda toda a logística da casa em favor dessa criança. Aí vem a síndrome do rei, né? Que vai reinar sobre todos, né? Só para você ter uma ideia, falando disso, eu tive uma experiência muito fantástica, né? Com a mãe, que era psicóloga. Ok. Faz muitos anos isso. E aí, né, ela chegou para mim e falou bem assim, Luana, eu não tô aguentando mais. Eu falei, mulher, vamos sentar aqui, né? Deu um café, deu água. Falei, você é a mãe. A tia Luana é um ser totalmente diferente. Não tenho parentesco nenhum com você. Ok. Mas eu tenho algo, né, que posso te ensinar e te ajudar, né? Primeiro, essa criança não come. Tem mesa na sua casa? Não. Como é que uma criança vai comer se você não representa isso no dia a dia? Ninguém senta à mesa, ninguém come. Como é que você dá comida? Ah, eu vou correr. Tá errado. Atrás da... Nossa, já vi muita mãe fazendo isso. Né? Eu falei, tá totalmente errado. Né? Então, assim, quando você pega a criança e você ensina para ela dentro da rotina familiar, que ela é um serzinho que está crescendo, que tem coisas que ela pode fazer, tem coisas que ela não pode, tem coisas que ela tem que se adaptar. A rotina da família não é do jeito dela, né? Aí você vai conseguindo, né, as coisas andar. Agora imagina, você para tudo, o marido não pode fazer, por exemplo, a hora de dormir. Não pode ligar a TV, ninguém pode se movimentar. Quem já viu isso? A criança dentro do ventre da mãe passa por um barulhão, porque ela aqui dentro, ela tá, ó, o coração pulsando, tudo. Aí quando o menino nasce, ninguém pode nem abrir a boca. Eu passei por isso lá em casa, eu com minha irmã. Então, assim, por que dessas situações criadas pela própria mãe? Sim. Né? São coisas que você não compreende, mas é o amor. Eu costumo falar isso, né? Então, assim, não cabe a gente criticar, Claro. Mas cabe a gente falar o que é certo e o que é errado. Eu acho que eu conquisto muito a minha comunidade escolar porque eu costumo falar isso. Eu não costumo falar, ó, você tá certo ou você tá errado, mas eu costumo falar assim, mamãe, será que não era melhor a gente pensar dessa forma? Porque ele precisa disso. Filosofia socrática. Né? Por quê? Porque quando você impõe certas coisas, você cria uma parede. Com certeza. Né? Uma rejeição imediata. Então, assim, eu prefiro que isso não aconteça. E como eu quero trazer essa família para perto, né, e ajudá-los cada dia mais, então, às vezes, você até fala que você concorda. Não, mamãe, você tá certa. Aí você vai indo aos poucos, tentando repreender alguns comportamentos. Eu vou te falar que eu não concordo de jeito nenhum. Eu falo assim, porque aqui, por exemplo, já aconteceu assim, de uma criança tá pulando no sofá. E eu dou uma bronca na frente do pai. Isso. Na frente do pai. Mas não é errado, Marcos. Isso eu te falo com certeza. Obrigado. Viu? Por quê? Porque você está ensinando que dentro do seu ambiente tem regras, tem uma identidade. Tem limite. É isso que eu falo também lá na escola. Só que sabe o que eu faço? Eu tenho uma prima que ela é psicóloga, inclusive ela trabalhou na Escola da Inteligência do Augusto Cury, que eu adoro Augusto Cury. E ela me falou sobre... Eu conheço TCC, psicodrama, algumas linhas da psicologia, mas eu gostei muito dos esquemas. Você já ouviu falar dos esquemas? Então, assim, o que acontece? Eu vou falar só de dois, que é limite, que pra mim ela é uma regra básica, e o acolhimento. Que aí, no esquema, ela chama do pertencimento, que é você... A validação também. E o pertencimento. Então, assim, esses três, pra mim, se você botar limite, que é a hora que você meio que dá uma bronca, você fala assim, ó, não pode fazer isso, por favor, para, desce, segura aqui tem uma escada, segura no corrimão, eu não quero ver ninguém descendo correndo, isso eu tô colocando limites. Só que ao mesmo tempo, quando ela desce, eu falo, vem cá, me dá um abraço, o tio tá brincando assim, o tio brinca, e não brincando com isso aqui é sério mesmo. Eu separo muito bem as coisas sérias. Mas quando ela desce, como é que tá, minha princesa? Vem dançar, vamos cantar. Então, ela vê que eu trouxe ela pro meu mundo, pro meu ambiente. Então, ela sabe que pertence. Mas você sabia que criança gosta disso? Com certeza. Criança ama ser
cuidado, Claro, ser tratado, limite, ser né? transformado. Por isso que quando você fala assim, ó, eu vou te dar uma dica, assim, nem sei se eu posso te dar uma dica, mas o que eu faço aqui? Estamos assim. O que acontece? Quando eu vi que tem algumas crianças que elas já chegam assim, desculpa o termo, mas é muito mal educadas. A tá? gente fala sobre isso. Muito mal educadas. Então, o que eu falo? Quando chegou no momento, não adianta você chegar, uma criança, por exemplo, que é viciada em tela, do nada você tira o celular delas. Isso é até perigoso. Agora, o que eu falo? A primeira atitude, que até a mãe me pede uma dúvida, eu falo assim, vamos fazer uma liberdade guiada. Isso. O que é isso? Você liberou tudo. Ah, ele quer sentar aqui, quer comer o quê? Porque tem mães, Luana, que elas falam assim, hoje você quer comer o quê? Ah, eu quero McDonald's, mãe. Tipo, uma terça-feira. Gente, McDonald's primeiro que não é nenhuma comida saudável. Ok, se você gosta no final de semana. É o direito de cada família. E eu diria que assim, eu colocaria essa experiência de um McDonald's ou de um fast food, sem desmerecer o McDonald's, como uma experiência. É muito mais você em família, comendo uma vez no mês comendo em família, do que você, está com fome, tem que almoçar, vamos ali no McDonald's para resolver esse problema. Não faça isso. Então, como é que funciona a liberdade guiada na minha cabeça? É o seguinte, você, por exemplo, mãe, eu quero ir para tal lugar. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você escolher, mas você vai escolher entre o parque, a casa da sua avó e isso aqui. Um exemplo. Ou então, beleza, você vai fazer isso ou isso, você escolhe, mas tem que ser um desses dois. Então é o começo, porque aí você já vai dessensibilizando, inclusive dessensibilização sistemática é uma técnica da psicologia, você já vai dessensibilizando, você já vai começando, retomando o controle daquela criança. Que na verdade já era para ter acontecido desde os 2 anos. Perfeito. Porque nos 2 anos, como você falou, né? É igual você falou, posso ou não posso colocar de castigo. Em casa você pode qualquer coisa. Legal. Desde que você não traga o quê? Uma violência, trauma, né? E não interfira, né, na qualidade de vida dessa criança. Perfeito. Então, assim, se você entendeu que ele precisa daquele mecanismo de você vai pro quarto, você vai pensar os minutos que é a sua idade, né? 8 minutos, que é 8 anos, Legal. né? Terminou, por que você estava aí? Né? Tem que ter um começo, meio e fim. A criança também precisa entender o motivo dele ter saído do movimento familiar e ficado reservado, né? Porque naquela reserva, né, que é a chamada castigo, você quis mostrar para ele que ele ficou longe de tudo que ele gostava, de tudo que ele era possível ele estar fazendo naquele movimento, para ele começar a interligar o erro dele. Perfeito. Né? Eu tenho um caso que uma mãe falava sobre isso. Luana, você falou que pode, né? Eu falei, menina, existe Super Nani, né? O Super Nani tava aí, né? Famosa. Aí nessa época eu falei, olha, em casa você pode fazer isso, porque não tem outras crianças, né? Na escola a gente não utiliza esse mecanismo, né? Porque a gente jamais vai retirar a criança do movimento social, né? Excluí-la, deixá-la se sentir, né, que foi tirada daquele movimento. Quando ela retorna, todo mundo fica olhando. Não pode, de maneira alguma. É um constrangimento, né? Bem grande. Tanto é que existem muitos conflitos na infância, né? Como as frustrações, né? O amigo pega o brinquedo, ele quer o brinquedo, aí começa a disputa, vem a fase oral, que é a mordida, né? Então, tudo isso vai acontecer, mas a gente faz isso imediato, né? Legal. Pontual. Olha, mordeu o amiguinho, fez dodói. Vamos pedir desculpa pro amigo? Tem criança que com 2 anos não pede desculpa. Não dá abraço, né? Então, a gente tem que trabalhar essa criança, né? Porque ela tem que aprender que mesmo ela sendo pequenina, ela fez um ato que machucou, ela não tem noção ainda que os dentes que antes ela só sugava, que era a mama, né? Agora tem dentes e dentes que rasgam, né? Então, acabou de nascer aquela dentição, né? Tá novinha ali, né? Então, se pega, qualquer, né, mordidinha fica, né, muito feio. Então, ela tem que desenvolver essa habilidade que existe uma dentição e que machuca o amigo, né? Então, isso é um processo. Legal. Então, a gente vai fazendo aquilo imediato, né? Ela cuida do amiguinho, passa gelinho, né? Às vezes tem uma pomadinha, o reparil, quando fica roxinho, a gente passa, né? Para tentar aliviar ali e a criança participar, para ela começar a entender. Possa ser que tem criança que ainda não vai entender esse processo, vai demorar um tempinho. Mas de uma certa forma ela entende, porque ela entende o padrão. Tem pai que fala bem assim, tia Luana, entendi sim, porque eu falo, não sobe aí, ele sobe 10 vezes.
Eu o cérebro não entende assim, não, né? Mas assim, tenha calma, deixa eu te explicar. E com 3 anos que vem a autorregulação, né? Que aí nessa autorregulação a criança começa já a ter essa experiência e esse entendimento do que é certo e do que é errado. Porque ela entende que se ela pegar essa xícara e jogar, vai quebrar. Sim. Né? Agora, se ela pegar o copo de plástico, talvez ela jogue e não quebre, né? E a criança tem muito disso, ela adora pegar tudo e jogar, né? Então, ela tem que começar a entender o que é certo e o que é errado. Se a mãe não vai lá e faz essa autorregulação, né? Que é trazer o entendimento lá dos 2 anos, ela chega com 3 anos sem autorregulação. Aí vai continuar assim, igual você falou, chega aqui, vai subir no sofá, chega aqui, vai querer descer no corrimão, né? Porque ela não foi instruída em relação à vivência, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, né? Porque ninguém regulou ela. Não, e eu acredito, você que estuda neurociência, que tudo começa lá no neurônio, no potencial de ação que acontece no seu cérebro. Então, o que eu acredito? Eu acredito o seguinte, você falou de até os 2 anos, ele não tem a autorregulação. Isso. Mas ele reconhece padrões. Padrões. Então, o bebê, a partir do momento que ele já começa a enxergar direitinho, começa a andar, principalmente começa a andar, sentar, ele já começa a observar padrões. E nisso, ele vai fazendo novas sinapses. E o que acontece é que quando ele igual como você falou, a partir dos 2 anos, ele já está começando a fazer umas sinapses de comportamentais, de comportamento. Então, só que ele traz aquela memória de 0 a 2 anos, não digo 0, mas assim, né, de 1 mês até 2 anos, talvez um pouco mais, como você falou, 4 meses até 2 anos, então já começa a enxergar os padrões. Então, se você tem como você falou, uma casa desestruturada, que tem brigas, de uma certa forma... A comunicação do pai com a mãe é agressiva, exato. É desrespeitosa, né? Um cede mais, o outro, né, mais severo. Sim. Tudo isso a criança tá pegando, a gente fala que perpassa, né, as emoções. Então, essa criança tá pegando esse estilo de vida, né? E aí, quando ela chega na autorregulação, que ela já entende o que é certo e o que é errado, ela traz toda aquela vivência. Aquela memória. Né? Por quê? Porque eles foram espelho daquela criança. No momento que o cérebro precisava receber coisas, né, de padrões mais respeitosos, bons estímulos e instintos, aí ele começa a desequilibrar, né? E aí, quando chega na fase dos 3, dos 4, dos 5, ou adolescente, né? Eles começam a ter tanto trabalho, né, em relação à educação. Esse caso que eu te contei, que acabou que eu nem contei a história, mas esse se chama Gustavo, é um amigão meu, ele falou assim, cara, o fulano, eu não esqueci o nome do filho dele, mas o fulano, eu acho que ele tem autismo. Mas na realidade a gente foi ver lá atrás, sabe o que acontecia? Foi justamente isso, assim, a criança, às vezes, já aconteceu comigo, da criança dar um tapa no rosto da mãe. E tem mães que deixam, que falam assim, ai, que bonitinho. E não pode, porque como eu te falei, assim, ela não entende. Mas que você segurar a mãozinha dela e falar, não pode. Você pode conter, né, aquela criança, né, você pega na mãozinha. Vamos fazer carinho? Sim, exatamente. Ensina a fazer carinho, né? É igual o que a gente faz com a mordida, né? Vamos fazer carinho? Não é legal morder, é legal beijar, é legal abraçar, né? E aí a gente vai desconstruindo aquele comportamento, que é uma fase da criança, para que ele passe o mais rápido possível, né? Porque eles ainda não têm esse entendimento. Por quê? Porque o conflito ali, ele não consegue verbalizar. Às vezes a fala ainda não é compreensiva. Né? Depois da pós-pandemia, a gente observou que as crianças de 2 anos estão falando bem lá com 2 anos e meio. Um pouquinho mais, um pouquinho mais tardio. Os pais costumam até levar no fone e às vezes o fono, né, já sabe que é só um processo mesmo. Por quê? Porque os pais às vezes também demoram a ter uma conversação em casa, né? É só o adulto, só a mãe, o pai não tiveram essa experiência, nunca tiveram convívio com crianças, então acaba não conversando tanto com a criança, né? É igual essa criança, né? Às vezes, como foi a criação dela? Ela ficava muito numa cadeirinha, ela ficava muito no berço. O pai muito no celular. A criança não tinha, porque assim, a criança de 1 ano e pouquinho, ela já pode estar no chão aqui, ó, passando para tudo que é lugar, né? Conhecendo os ambientes. Ela pegou aqui, segurou, se apoiou, viu que tem um objeto e não é legal. Filho, aqui não precisa, o seu brinquedo aqui, né? Você não precisa, eu lembro que eu não tirei nada.
Meus filhos cresceram num ambiente que estava lá meu jarro, minhas coisas. E nunca quebraram. E nunca quebraram. Por quê? Porque quando eles tiveram a idade de pegar, de subir, de empilhar, porque eles têm essa fase, eu coloquei a limitação, né, dentro do meu ambiente. Olha, filho, esse é da mamãe. E se esse cair, quebra, machuca, né? Ah, se você enfiar o dedinho na tomada, vai machucar, né? Você vai levar um choque, né? E isso a criança, às vezes, não vai aprender no primeiro momento. Perfeito. Você vai repetir 10, 15 vezes. O psicólogo fala isso, né? Que você, às vezes, vai falar, menino, vai escovar os dentes até os 18 anos. Possa ser que com 18 ele levante da cadeira depois do jantar e vai escovar o dente. Possa ser. Mas possa ser que não. Ele vai ser um adulto que a esposa vai ter que falar, vai escovar os dentes, meu amor. Ou então ele vai passar, como a psicologia diz, por um forte impacto emocional. Porque ele saiu sem escovar o dente, vai chegar um coleguinha no meio da rua e falar, mas que bafo é esse? Isso. Aí ele começa, com aquilo, talvez pela manhã ele já... Ele vai precisar ser constrangido, né, para ele ter essa consciência, né, de que não escovar os dentes pode prejudicar. Ou, por exemplo, uma cárie, né, que possa... Esse também é muito eficaz, né, Luana? Não, a cárie que ele vai ter que passar por um processo, né? Exatamente. A gente tenta, nós como pais e como educadores, a gente tenta dar um melhor caminho, o mais sutil, mas às vezes acontece. A própria vida, o próprio mundo ensina. Aconteceu um caso aqui que foi muito engraçado, que o pai, ele tentou, assim, achar algumas objeções. Por isso, idades, e eu fui sempre contornando, porque assim, por exemplo, ele falou da idade. Porque você coloca crianças de 5 com de 8 juntos. Eu falei, mas é bom para sua filha que tem 5, porque ela vai acompanhar e vai evoluir. Eu não sei como é que você pensa sobre isso. E aqui não é uma escola, Sim. Né? Tipo assim, no Montessori a gente junta grupos, né? Okay. Então, assim, é natural, ele vai ter essa convivência. Podia ser ele ter essa convivência de 5 com 8 em casa, com o primo. Exato. Né? Então, quem vai trazer a coordenação desse movimento nas falas, nas brincadeiras, vai ser o adulto. Né? Então, a criança tem que ter sim porque ela vai olhar para ele de 8 anos e vai observar relações, né? Do que pode, do que... eu não quero fazer igual fulano. Sim. Fulano pintou o cabelo, né? Vamos pensar, eu nunca vou pintar meu cabelo daquela cor, né? Não, e ela falava assim, mas e o de 8? Aí o de 8 então tá evoluindo. Eu falei, não, muito pelo contrário, ele tá desenvolvendo a liderança. Porque ele, como mais velho, a gente incentiva que ele cuide, que ele respeite, que ele conduza, claro que respeitando o pedagogo, o professor. Mas aí uma coisa que ele fez foi o seguinte, ele falou da escada. Aí eu não tenho isso, até eu vou procurar. Ele veio hoje, falei com ele, muita gente boa. E aí eu falei com ele assim, você sabia que tem uma tribo, não é aqui no Brasil, que as crianças, saiu no Globo Repórter, que elas andam nas copas das árvores e não caem. Você sabe por quê? Porque elas aprenderam aquilo. Então, elas sabem do perigo, elas sabem a velocidade que elas podem andar, elas sabem até onde elas podem ir. Então, é isso. E aqui nunca aconteceu. Tem escada, mas nunca aconteceu de nenhuma criança cair. Por quê? Porque tem regras. Então, é o seguinte, não se desce correndo e é uma regra assim... E o maior pode cuidar do menor. Com certeza. Né? Com certeza. Olha, vocês estão vendo que na sua classe tem meninos menores. Então, você é consciente e vai nos ajudar a cuidar... Né, desse menor. Descendo na frente. Isso. Eu aprendi com uma escritora muito amiga minha, a Osânia Barros. Você conhece a Osânia? Já ouviu falar nela? Eu acho que sim. A Osânia, ela foi muito tempo diretora da LBB, e ela tinha um livro que era Com Licença, Posso Passar. Sim. Eu já conheço. E o legal dela é que ela mostra algumas regras de etiqueta que na verdade não são só etiquetas. Eu até falei pra ela, Osânia, brilhante, porque não é só etiqueta, é segurança. Não sei se é dela, mas tem um de gentileza. Já viu esse? Gentileza. De gentileza? O nome de gentileza não você ser gentil em todas as áreas dentro da escola. Maravilha. Né? E fora da escola também. Porque as pessoas perderam um pouco disso, né? Por exemplo, eu tinha um pai, né, que você falando sobre essas comparações, né? Ele chegava e saía, aí ele percebia que os filhos de outros pais chegavam, abraçavam, beijavam, e o filho dele nem olhava para ele, ia, né? Aí eu, você quer saber por quê? Sente aqui, vamos conversar, né? Aí eu falei, quando você chega, você está com o quê na mão? Aí ele, tia Lana, eu tô sempre com o celular porque eu trabalho muito e tal. Eu falei, então você nunca veio buscar seu filho.
Né? Diferente dos outros pais que todos os dias chega para, né, acolher os seus filhos, para levá-los para casa. Então, seu filho até hoje não se sentiu acolhido por você. Pertencente, né, que tem um pai, que tem alguém que é o paizão. Ele, todo mundo fala, meu pai chegou e ele não fala. Não tem essa referência. Não tem. Aí eu falei, em casa, como você costuma? Menino. Aí eu falei, olha, eu não consigo falar tudo pra você agora, mas eu vou te dar essa dica que eu falei. Primeiro, você vai chegar sem um celular. Segundo, tudo na vida existe dentro de uma organização. Né? É igual fala assim, a Montessori dá liberdade para a criança. Né? Não quero uma escola que deixe o menino fazer o que quer. Aí você está confundindo. Você não estudou a metodologia. Legal. Né? Ninguém na vida tem liberdade financeira, emocional, profissional, sem organização. A mesma coisa é a criança pequena. Então, ela vai ter uma liberdade para aumentar o potencial dela, porque ela tem um potencial que tem que ser despertado dentro de uma organização. E essa organização requer que ela saiba a hora do lanche, a hora disso, a hora de levantar, a hora de brincar, a hora disso. Ela tem uma rotina. O adulto do mesmo jeito, né? Então, se o adulto não se organiza, eu falei, pai, então o senhor não tem organização nenhuma. Não adianta você trabalhar, você vai dar um infarto, vai morrer e vai ficar tudo aí. Ele olhou assim pra mim, eu vou pensar, que ele era bem cético, sabe? Aí eu falei, você não vai pensar, ou você faz isso, ou você vai ter um filho que não vai olhar no seu olho. Legal. E que ele vai requerer de você só o que você tem pra dar. Aí ele falou, Tati, Alana, eu volto aqui amanhã, porque eu gostei dessa frase e mexeu comigo. Uau. Aí no outro dia veio a mãe e ele, né? Aí eu perguntei, mãe, como é e tal? Aí ela começou a chorar. Ela, tia Luana, ele é filho único, né? Na frente dele. E ele, quando eu engravidei, ele falou que não queria ser pai. Aí eu falei, mamãe, a senhora me dá licença? Me dá licença, porque agora a minha conversa é com ele. Né? Aí quando ela saiu, eu falei bem assim. Eu falei, olha, você podia ter a opção de não querer ser pai, mas você é pai. Agora você não tem escolha. E você não tem mais essa escolha. Primeiro, você casou. Você tem que dar para sua esposa o devido papel de marido. Ela está cansada, frustrada, está adoecendo. E já deve estar adoecida, né? Mas eu quero que você tome uma postura, né? Para que você entenda o tanto isso vai ser valioso, para que daqui a alguns anos você diga assim, nossa, como foi bom aquela conversa. Porque eu não estou aqui para lhe constranger. Não cabe a mim fazer isso. Mas eu estou aqui para te alertar de uma vida futura. Para te ajudar. Porque daqui um dia o seu casamento pode não conseguir mais, sobreviver a tudo isso, e seu filho possa não querer você como pai. Imagine seu filho olhar para você e você falou para mim que não queria ser pai, não foi? E se seu filho chegar para você e falar, eu não quero ser seu filho. Eu não quero ter pai. E eu não quero ter pai. Né? Então isso é muito forte. Então a gente tem que aprender que existem consequências na nossa vida, né? E você está fazendo escolhas que vão te trazer consequências ou já estão trazendo, né? Nesse viés, né? E aí a gente, né, conversou, foi até tranquilo, porque eu gosto de brincar, às vezes eu pego algumas coisas, né? E aí depois daquilo, nossa, mudou a família. A mãe ela chegava meia hora antes para sentar no parque para ficar lá. Ela, tia Luana, eu tô tão feliz, porque eu sei que vou chegar em casa, ele já lavou a louça. Ele já fez alguma parte. E ela já tinha algumas doenças emocionais. Por exemplo, os brinquedos, todos guardados. A criança não podia brincar com os brinquedos. Porque como o marido era muito cético, gostava da casa tudo organizada, ela ficava com medo de ferir o marido. Eu falei, você tá ferindo a sua integridade física e moral, assim como do seu filho. Né? Não dele, porque ele está sendo assim, porque ele é um filho narcisista, né? Ele teve uma mãe narcisista que criou ele assim. Ela, Luana, é outra batalha. Eu falei, não, mas a gente não vai mexer nesse negócio. Agora. Vamos sobreviver agora a esse momento e ensinar ele a ser pai. Perfeito. E aí vocês vão procurar uma psicóloga, né, para trabalhar tudo isso e tal. Por quê? Porque isso não é um cenário atípico. Muito pelo contrário. Isso acontece em muitas realidades. Ainda mais hoje em dia aqui com essa rede social, com essa vida que eu chamo de vida de 1%, que ele posta 1%
maravilhoso, os outros 99 é péssimo, não existe. Isso, né? Então, assim, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos futuros adultos, eles estão crescendo sem responsabilidade, eles não querem ser mãe. Agora tá acontecendo isso também, das meninas não quererem ser mães. Pra você ver o tanto que é sério, essa criança começou a olhar para ele, receber ele como ele queria, depois de 1 ano quase. E leva tempo. Leva um tempo a criança. Como você falou, a desconstruir, chegar no basal para depois construir. Porque ele passou, eu acho que ele na época tinha uns 4 anos e meio, então ele passou toda essa vida dele sem o pai. O pai só fazia aquilo que era ali. É como se diz, né? Existe uma pessoa que está presente, mas ao mesmo tempo ausente, né? Eu posso estar presente ou eu posso estar perto, né? Então ele não se acolhia, ele não tinha acolhimento nem com ele próprio. Ele estava perto, não estava presente. Não, ele tinha não existia a presença, aquela coisa de criar, né, vínculo afetivo. Então é muito, né? É triste. Não, eu concordo. E assunto pra muita. Então, assim, deixa eu só te fazer pra gente fechar, assim, finalizar com chave de ouro. Eu queria falar um pouquinho sobre a Montessori. Eu queria fazer um comentário, assim, eu não me aprofundo, acho muito lindo, muito interessante, a começar da arquitetura que tem as camas no chão, muita coisa legal. E eu queria, assim, defender a Montessori, falando assim, que você falou de que tem muita liberdade, às vezes como a pessoa vê. Mas a gente não poderia trocar por autonomia? É uma coisa que a gente já usa, né? Por exemplo, quando você vai trabalhar a identidade da criança, você está trabalhando a autonomia dela. Sim, porque autonomia e liberdade são coisas completamente diferentes. Por exemplo, agora no início de ano, que você inicia com adaptação, né? A criança primeiro vai se ambientar, depois vai criar uma referência. Então, ela precisa muito entender quem ela é. Ok. Que serzinho é esse? Então, por exemplo, ela dorme numa caminha que está ali no chão. Sim. Ela tem a liberdade de ir até a cama, arrumar o lençolzinho dela, né? Tia, papai e mamãe a mamãe mandou meu travesseiro. Eu gosto dele. Pega meu Woody, que é o que eu gosto de dormir abraçadinho, né? Aí menina, aí você olha, a criança de 2 anos, ela escova os dentes, ela, né, troca a fraldinha que a tia tá ali, leva pro quartinho que vai dormir, ela mesmo deita na caminha dela, ela arruma as coisas dela. Quando ela acorda, ela se despreguiça, ela não precisa chamar por uma terceira pessoa. Ela mesmo tendo 2 anos, ela já tem uma independência. Ela já cria uma liberdade de acordar, de se sentir bem. Aí você olha, eu adoro fazer isso. Você dormiu bem? Dormir, né? Tipo assim, né? Aquele sorrisão, né? Aí às vezes senta na caminha, aí fica olhando pros amiguinhos dormindo, né? Aí às vezes deita de novo, cochila de novo, né? Ele tem essa liberdade. Às vezes a gente tem que falar assim, levanta se você quiser levantar. Legal. Porque a criança se sente tão bem acolhida e ela tem uma liberdade tão profunda ali, naquele ambiente, que para ela tá tão confortável que ela prefere ficar mais um tempinho ali. Legal. Mas ela pode. Mas ela pode. Ela pode ir e vir. É muito legal, porque assim, os meus filhos, eles foram todos criados em berços com altos e tudo antigamente mais. Era assim, né? E aí é muito engraçado que era as meninas, a minha primeira e a segunda, elas têm, uma tá com 11 e outra fez 10. Então é 1 ano e 3 meses de diferença. E era muito engraçado, assim. Só que o que eu quero fazer essa brincadeira aqui? Era engraçado pra mim. Pro pai que acha tudo bonitinho, pra mãe que acha tudo bonitinho, porque era muito engraçado. Ela acordava, uma acordava, quer sair. Aí a outra, e quando ela falava que ia sair, acordava a outra. Então a gente ficava brincando assim, cara, é um desespero, porque uma já acorda a outra, já todo mundo acordou. Isso. Mas olha só que legal, depois que eu conheci essa questão da arquitetura montessoriana, que eu achei que quando você, pai, tá preocupado com o teu conforto, o preço chega depois. Então, por exemplo, não, mas você imagina que já aconteceu essa conversa com alguns pais, mas aí se eu boto ela no chão, ela vai entrar no meu quarto a hora que ela quiser, ela vai... Ou então ela vai ter uma, como você falou, uma liberdade, uma autonomia, vai andar pela casa e às vezes... Mas é justamente isso, Porque quando você, inclusive, tem essa preocupação de, olha, na cozinha, eu quero a tua opinião, mas assim, na cozinha aqui é perigoso, isso aqui machuca, faz dodói, e você vai já educando ali os ambientes da casa, que ela não pode
desde a idade de 2, de 1 ano e 8 meses, bem pequenininha. E aquilo ali, no futuro, vai te facilitar. Isso. Porque eu vejo isso, adultos hoje que é berço, do berço pro carrinho, do carrinho pro carro, do carro para... Ou então na cama dos pais, né? Que é o pior. Esse aí pra mim é o pior. Esse desmame é o que mais dói pra tia Luana também. É o pior. E assim, não só do pai poder namorar com a mãe, ter aquele momento de casal, mas pior do que isso, é que perde total referência da criança. E outra coisa importante é justamente isso, a criança não passa as fases dela como deveria, porque o emocional dela está muito voltado a esse aconchego, né? A essa maternidade que nunca acaba. Exatamente. Né? Então, assim, o berço, ele vai sempre existir, né? Mas, assim, existe uma hora de tirar aquele bebê do berço. Com certeza. Né? Com certeza. E aí, qual é a melhor opção? Realmente trabalhar essa cama. Qual é o problema hoje, né, que a gente vê? Para as pessoas é muito difícil o processo, né? As pessoas querem o quê? Chegar ao objetivo final rápido, sem alcançar aquele, né? Sem passar pelas situações, né? As frustrações, o cansaço. Ah, mas esses dias eu ouvi isso, né? Tipo assim, Tilana, mas se eu ponho na cama, aí vai acordar, eu tenho que vir, vai ser pior, porque vai correr, igual você falou, vai correr para minha cama, né? Aí você pensa assim, então, né, ela não quer mudança, ela quer aquilo que é fácil, ela quer o conforto, né? E o que eu tô transmitindo para minha criança? Insegurança. Exatamente. Total insegurança. Exatamente. Porque é um ensinar, e o ensinar, ele requer, a gente fala muito isso na educação infantil, dos 2 anos aos 5 anos, é um espiral, que ele vai e ele volta. A criança começa a desenvolver, mas ela, ao mesmo tempo que ela se torna autônoma, independente, ela retrocede alguns processos. Por quê? Porque a mamãe, às vezes, quer trazer ela como bebê. Legal. Você vê crianças de 4 anos, o bebê da mamãe. Ainda dorme na minha cama, ainda toma mamadeira, tia Luana, né? Ainda mama, né? Então, assim, não quebrou os processos da maternidade. Então, como é que eu quero essa criança evoluindo, né? Sendo que eu estou puxando ela para ser, né, o bebezão da casa, mamãe, né? O bebê da mamãe. Mas para ser aquele papel de bebê. Isso. Não quero que ele cresça, né? Não quero. Então, assim, a gente tem aquela frase famosa, né? Eu não quero que meu filho seja eu não tô criando meu filho para ser filho do mundo, né? Mas, assim, eu não gosto também dessa frase, mas eu gosto de entender que a criança precisa se tornar um cidadão. Perfeito. Né? Ele precisa entender que ele é um ser, que ele tem, né, princípios, virtudes, valores que vão agregar para uma nova geração, né? Então, se eu, como mãe, né, e a parte paterna, essa família, não consegue trazer isso para essa criança, né, futuramente ela vai sempre ser aquele bebezão que vai voltar para a família para requerer. Ultimamente eu ouvi até eu não vou lembrar do nome, eu até estava falando isso com uma mãe, aí depois você pesquisa também, de adultos hoje concursados que não sabem lidar com a vida financeira, e aí o pai e a mãe, ele mesmo morando em outro lugar, né, concursado, que cuida da parte financeira daquela adulta. Você acredita nisso? Você já viu aquele teste, da Bing Nursery School, do Marshmallow? É lindo aquilo ali. Eu li no livro Foco do Daniel Goleman justamente sobre essa pesquisa, que inclusive foi totalmente distorcida nas redes sociais, que eles botaram gente de 8 anos, botaram criança de 2 anos. Gente, não funciona. O Daniel, os pesquisadores da Bing Nursery School, inclusive é uma escola laboratório. É um estudo de mais de 10 anos, gente. Não é uma coisa de ontem para hoje. Na realidade, tem mais de 40 anos. Ele começou, eles pegaram, inclusive o resultado é esse. A criança que não conseguiu esperar os 15 minutos e pegou o doce, 40 anos depois eles pegaram, foram 1.900 crianças, e eles pegaram a média que essa criança que não conseguiu, que ela foi impulsiva, ela tinha problemas com a justiça, ela tinha problemas de dificuldades financeiras, ela era divorciada, ela tinha problemas com drogas, um ou outro, ou todos. E a criança que conseguiu esperar o doce e 15 minutos depois ganhou 2, que esse era o teste, se ela conseguisse esperar, ganhava 2, 15 minutos depois. Ela era bem casada, não tinha problemas financeiros, tinha estabilidade financeira, não tinha problema com drogas, então inverteu. Então, 80% das crianças que não esperaram
tinham problemas. 80% das crianças que esperaram tinham uma vida tranquila. E é justamente sobre isso. Então tem que haver essa ruptura. E o legal desse teste, o que eu acho mais legal do teste é por quê? É porque não é um desafio, não é uma comparação. Na verdade, é só um sinal, é um alerta. É um alerta. Não é uma condenação para o seu filho, dizendo assim, ó, ele vai ser preso. Não é isso. Mas é para você prestar atenção na questão da impulsividade. Porque pode ser até um caso que deve acontecer lá de TDAH, déficit de atenção por hiperatividade. Então, se você consegue diagnosticar, se você consegue trabalhar essa criança, trabalhar. Que emoção que traz tanto impulsividade, né? Essa impulsão, essa coisa de querer as coisas todo tempo. Qual as ferramentas você Porque consegue? Às vezes em casa é aquela criança que fala assim, né? Ela chora, a mamãe adivinha o que tá chorando. Já percebeu isso? Sim. Às vezes você não tá entendendo, mas a mãe, ele quer isso. Aí eu, mãe, o que ele falou? Que língua estranha é essa, né? Não, tia Lana, quando fala isso, é isso, né? Olha, tem que esperar ele falar de novo. Né? Porque às vezes você está trazendo uma situação de ansiedade. É igual você falou isso, olha só. Os bebês, quando chegam na escola, eles começam pela introdução alimentar, né? Que começa em casa e depois na escola. É isso. E você observa o quê? O bebê antes fazia a sucção. Então ali é rápido, né? Enche a barriguinha, fica ali, às vezes ele nem fica satisfeito. Ele mama 40 minutos, depois o outro, né? E quando ele vai para a parte da introdução alimentar, ele não tem essa noção, né? E aí você observa os bebês, está na hora da comida. Tem um que é desesperado. Né? E fica. Aí as meninas, Luana, vou fazer o teste. Quando dá, ele já fica desesperado para vir a outra. Ele não quer esperar mastigar para vir o outro. Aí o que você vai fazer, tia? Ele sempre vai ser o último agora. Que legal. Luana, mas ele vai chorar. Eu falei, então faz o seguinte, não põe ele na cadeirinha. Fica alguém com ele e ele vai observar que os amigos estão comendo para ele acalmar essa emoção, porque ele tá desesperado, porque era como ele fazia para mamar, né? Ele não entendeu que ele pode esperar, que existe um tempo, né? E na hora da comidinha você não vai dar um atrás do outro. Você vai dar uma, vai esperar e falando. Perfeito. Vamos mastigar, vamos isso, né? Perfeito. E aí a criança vai desenvolvendo essa habilidade de esperar, de ter calma, de não ficar naquela ânsia para comer. Perfeito. Porque senão, daqui a pouco, quando ele estiver comendo com a mãozinha, né, vai ser aquele desespero, igual um tratorzinho, né? Isso. Então, assim, ele tem que aprender desde cedo, né? Desde bebezinho, que ele pode esperar. E quem ensina isso? É a gente. Não tem como mudar isso, né? Então, essa ansiedade pode ser uma coisa que nós mesmos estamos levando, né? É igual tem pais que falam assim, tia Luna, chega em casa, porque lá na escola é assim, o lanche, o almoço, o lanche e o jantar, a cada 3 horas. Alimentação saudável. Legal. Não tem açúcares, né? O sal é administrado, né? Só bem pouquinho, né? Para eles começar a ter sabor, né? Mas é tudo muito saudável, né? Nós temos uma nutricionista, ela acompanha bem, a nossa cozinheira também é muito querida lá. E aí, né, a criança sai, né, por exemplo, depois do jantar, chega em casa. Qual é o vício da criança? Comer. Porque sabe que a mamãe sempre está oferecendo comidinha. Aí a mamãe falou, tia Lana comeu 3 bananas deste tamanho, e aí quando eu vi, tava vomitando e não sei o que, com 3 aninhos, né? Aí eu falei, mãe, agora, quem faz a autorregulação é você. Ele vai pedir. Ele vai pedir uma, ele vai pedir 2, ele vai pedir outra coisa. Mas quem faz a autorregulação é você. A criança ainda não entendeu o que é saciar. Ela não entende que tá bom, que limitou, né? Que comeu, saciou. Tem criança que já consegue compreender isso, mas ele ainda não consegue. Então, quem vai trazer isso é você. Uma banana é suficiente? Ela com certeza. Eu falei, pra que 2? Porque ele continuou comendo. Pra que 3? Aí eu falei pra ela bem assim, eu falei, olha, uma vez eu fui no endócrino, porque eu tava bem gordinha. E a primeira coisa que ele falou bem assim, a comida vai voando pra sua boca? Eu amei quando ele falou isso. Eu falei, ao mesmo tempo eu queria te bater, mas eu te amei, né? Porque é uma realidade, né? Então, assim, quem leva, né? Quem faz? Sou eu, né? Então, eu que tenho que aprender a controlar, né? Meus impulsos, minha ansiedade, minha emoção. No caso das crianças, nós e no caso da criança, limite, aquela mãe, é aquele pai, né? Então, se eu sei que ele jantou às 4h30, né? Chegou em casa às 5h30 e ele tá querendo comer uma frutinha, ótimo.
mas aquela frutinha é limitada, né? E aí depois ele vai esperar pro jantarzinho, né? Porque se é uma criança que come melhor, né? Porque tem criança que come muito bem, né? E porque eu quero ver a quantidade, eu quero isso. Eu falo, olha, a nossa nutricionista mesmo fala, a gente não tem que estar botando um prato com a quantidade de 380, 280 gramas. Não, cada ser humano reage de uma forma. Tem que ser uma quantidade boa. Colher de arroz, colher do feijão, legumes, a saladinha, né? Então, esse é o prato perfeito. Legal. Agora, se eu quero aquela criança em desordem alimentar futuramente, aí sim, porque lá em casa come um prato desse cheio, né? Eles têm muito essa comparação, né? Proteína, Luana, tem que ser tanto. Aí eu, não, gente, não é assim. Né? Por isso que a gente tem a nutricionista, porque ela vai ensinar a criança desde cedo o que é certo e o que é errado. Hoje nós somos criadas assim, né? Com vó, com mãe, que enchia aquele pratão e socava na boca, né? E hoje em dia não, a criança tem que aprender a ter saciedade, né? Hoje em dia tem estudos que quando a criança faz esse movimento de para-brisa, né? Ela, aquela que não fala, que é o bebê de 8 meses, 7 meses, né? Ela tá demostrando que tá saciada. E às vezes a mãe tá lá forçando, né? Ainda que a mãe fala assim, mas ele fica irritado, né? Depois de 1 hora. Eu falei, mas é porque ele já criou saciedade, né? Então esse movimento estudo, né? Já tem estudo que fala que já é uma saciedade da criança. Ela já entendeu que já encheu a barriguinha. Né? E às vezes a mamãe tá lá. Nossa, mas que aula! Pessoal, eu quero convidar vocês a conhecer a Escola Bambini. Fica onde, Lu? Fica em Águas Claras. E fala pra gente as suas redes sociais, a sua. Você tem um trabalho na rede social? Temos. Assim, eu trabalho muito pouco, porque hoje eu tô com essa missão, né, com a Bambini. Mas assim, eu sou mentora de mulheres, Legal. né? E assim, eu conheci a Uiara, né? Vamos falar da Uiara, Mulheres Inspiradoras, né? que é um projeto lindíssimo. Incrível, de empoderamento feminino. Tá crescendo, né? Agora com a ONG, né, também. Tem uma ONG agora. Depois traz ela pra gente. Do livro. O livro. Ela tava aqui hoje. Ela tava? A Isa é aluna nossa. Olha. A gente tem, né, um livro que foi feito por 27 mulheres, né? Legal. E aí tem mulheres tanto, né, do Brasil como fora do Brasil, legal. Né? E dentro desse livro a gente conta sobre as inspirações que nos levaram a ser grandes profissionais. Histórias reais mesmo, né, de mulheres que realmente alcançaram grandes objetivos, né? E, né, com essa missão de cuidar de mulheres, né, atender essas necessidades, né, emocionais, né, linkou bem que eu, como educadora, né, a gente consegue se comunicar, criar ela, e ela cara, que legal, que legal. Né, ela encara muito bem isso, e agora, né? Vocês estão com uma companhia nova, porque a Marina agora no podcast, hoje ela me pediu, ela me fez o convite, eu falei, nossa, porque eu adoro educação. Hoje foi realmente assim, uma aula que essa poderosa inspiradora deu aqui pra gente. Agradeço. Adorei mesmo, de verdade, porque cada pessoa que senta aqui conta um pouquinho da sua história, deixa um aprendizado muito valioso. E é por isso que eu falo assim, que o podcast ele é muito poderoso e deve ser difundido. Queria te agradecer. Eu que quero. Que legal, muito obrigado. E vamos combinar o seguinte, não foi só... A gente ainda tem muito assunto para falar, então essa foi a primeira de muitas. Eu gosto assim de, por exemplo, você querendo falar, né, de hoje dos problemas da infância, né, adaptação, fase oral. Hoje a gente sabe que no Brasil é muito fácil, às vezes, crianças mordidas, o pai processar a escola, né? Então a gente pode falar de vários assuntos, né, dentro da neurociência, né? Não, inclusive escolher um assunto que a gente ia a fundo, porque vão gerar vários conteúdos que pode ajudar você que está nos assistindo, ajudar as você, inseguranças, né? Você pai, você mamãe que está passando por uma situação com o seu pequeno, e é normal, tá? É normal e tem solução. Você precisa só de pessoas que já trilharam esse caminho, mentores ou mentoras que já trilharam esse caminho para te dar esse atalho, para conseguir te acolher e te dar o melhor resultado. Gente, muito, muito obrigado. Eu estou muito feliz com esse podcast. Procurem, visitem e entendam como funciona a Escola Bambini, com essa metodologia maravilhosa que é a Montessoriana. Montessori ou Montessoriana? Montessori. Legal. Que é a Montessori. E um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Tchau, tchau. Tchau.